Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional, denominado Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, onde nos apresentamos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus, ele se revelou em Cristo para mostrar que a sua perfeição e sua missão redentora da humanidade nos coloca diante das bênçãos celestiais do Senhor. E por isso, nós devemos sempre lembrar disto muitas vezes e de muitas maneiras. Vamos então, neste momento do nosso culto racional, falar com o Senhor em oração. Vamos adentrar na sala do trono, na presença do nosso Deus. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós, neste momento, invocamos o Teu nome, reconhecendo na Tua pessoa a soberania sobre as nossas vidas, reconhecendo na Tua pessoa o nosso Senhor, reconhecendo em Ti o poder, a glória e a honra a quem devemos dar de forma permanente. Neste instante, ó Deus, nós queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos a falar contigo de forma direta, sem intermediários. E assim, Senhor, colocarmos nas Tuas mãos as nossas vidas, as vidas de nossos familiares, colocar diante de Ti as nossas causas, as nossas necessidades, os nossos planos, os nossos projetos, mas sobretudo, ó Deus, colocar nas Tuas mãos o nosso ser, corpo, alma e espírito, de forma integral. Obrigado por até aqui, Senhor,
ter nos ajudado em nossa caminhada cristã. E temos a fé, a certeza absoluta de que o Senhor nunca vai nos abandonar. Nos concede, ó Deus, as provisões que necessitamos. Nos concede, ó Deus, a sabedoria divina para vivermos segundo a Tua vontade. Neste momento da oração, momento de súplicas, eu quero orar com todos aqueles que acompanham este culto, pelas crianças, em favor das crianças órfãos de suas respectivas mães, que foram vítimas do feminicídio. Que dor e tristeza na alma, Senhor. Vê de forma carinhosa essas pessoinhas, as criancinhas, que o Senhor disse um dia que elas tinham a liberdade de chegar a Ti, de ir até o Teu encontro. Crianças que hoje, Senhor, estão sem as suas respectivas mães, porque foram assassinadas de forma brutal, de forma cruel, por motivos fúteis. Ó, meu Deus, cuida dessas crianças, provê as necessidades, todas as necessidades que elas precisam. Provê, ó Deus, de tutores, de pessoas que venham a cuidar da sua infância, da sua adolescência e da sua idade adulta. Que venham a ser pessoas consoladas pelo Teu Espírito Santo. Porque a Tua palavra, ó Deus, diz que não há diferenças. O apóstolo Paulo diz isso. Que não há diferenças entre o judeu e o gentio, entre o escravo e o senhor do escravo, entre o homem e a mulher. Por isso, ó Deus, eu clamo a Ti, que homens e mulheres de Deus promovam a pregação da palavra, ensinando isso, para que nós venhamos a apagar esta marca constrangedora, vergonhosa do feminicídio. É no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Neste texto bíblico que nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 4, Deus, ao longo da historicidade da humanidade, através de seus profetas, revelou a sua própria essência de perfeição. A essência de Deus é de perfeição, Ele é perfeito. E revelou também, pelos profetas, a missão redentora da humanidade na pessoa de Cristo. Jesus Cristo, o Deus que tomou a forma de ser humano, revela-se pessoalmente à humanidade no tempo e espaço para anunciar a chegada do reino de Deus e a natureza da salvação da humanidade exclusivamente em Cristo Jesus. A salvação da humanidade é consubstanciada na autoridade e perfeição de Cristo, pois Jesus, o Filho de Deus,
em sua essência divina, como diz a palavra lida, ele é o herdeiro de Deus Pai. Porque a palavra diz assim: havendo Deus outrora, melhor dizendo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Filho encarnado, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é o herdeiro de Deus Pai. Jesus é o herdeiro de tudo, de todas as coisas existentes no universo. E, portanto, ele é o Senhor. Mas Jesus também é o Criador de todas as coisas. E neste mesmo versículo, o versículo de número 2, diz: constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o Criador do universo. E tudo que está contido neste universo, sendo o ser humano a mais bela e singela criação do Senhor, pelo fato de sermos a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Deus, sendo então esta característica única e exclusiva pertencente ao ser humano dentre toda a criação. Então observe esse privilégio que nós temos de ser a criação única e exclusiva que tem a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você tem Deus dentro de si. E, portanto, você se parece com Deus. E o ser humano é a única criação que tem essa característica. Apesar das outras coisas criadas que são muito belas. Mas para você, ou melhor dizendo, para Deus, você é belo. Deus te ama muito, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Mas a palavra também diz que ele é o resplendor da glória. E o que significa ser o resplendor da glória? Porque no versículo 3 ele diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Significa que Jesus, como resplendor da glória, é a própria manifestação de divindade, ou da divindade, em relação à criação, não sendo simplesmente um reflexo da glória de Deus. Jesus é a própria glória de Deus. E por isso como ele é a glória de Deus, ele é a expressão exata do ser divino. Jesus é a própria imagem da substância de Deus Pai. Ou seja, Cristo é da mesma essência do Pai. Isto quer dizer que Cristo, ele é eterno, como o Pai é eterno. Jesus é o próprio Deus encarnado, manifestado para a humanidade. E hoje, Jesus está a se apresentar para você como este herdeiro de todas as coisas, como este criador de todas as coisas, como este que é o resplendor da glória de Deus, como este Jesus que é a expressão exata do ser divino. E ele é o sustentador de todas as coisas. Jesus, pela palavra e pelo seu poder, é quem sustenta toda a vida e controla em ordem todas as coisas criadas de forma harmônica e equilibrada.
Sabe de uma coisa? O teu coração aí está neste momento trabalhando com 80 batidas por minuto, de forma harmônica e equilibrada. Sabe por quê? Porque Jesus é quem sustenta o batimento do teu coração. Jesus é quem sustenta o teu respirar. Um inspirar e expirar. Jesus é quem sustenta o teu sangue circulando em todas as veias do teu corpo, artérias. É Jesus quem sustenta a tua vida neste momento. E só Ele sabe o início e o final da tua vida na terra. Porque a tua vida pode ser eterna se você se entregar a Jesus. Se você o reconhecer como esse herdeiro de todas as coisas, como Criador do universo, teu Criador. Se você reconhecer que Ele é o resplendor da glória, que Ele é a expressão exata do ser divino, que Ele é o teu Salvador, sustentador da tua vida, que Ele é o purificador de todos os teus pecados, de todos os nossos pecados, como diz aqui a palavra, o texto base lido. Porque Ele diz assim, depois de ter feito, ou seja, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. E como foi esta purificação dos pecados? Quando Ele se entregou na cruz do Calvário. Foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou, vencendo a morte. E nos dando também a oportunidade de vencermos a morte. Porque ainda que venhamos a morrer fisicamente, nós vamos um dia ressuscitar no corpo glorioso. Por causa da nossa fé. Porque é a nossa fé que vence o mundo. A nossa fé que vence as barreiras, os obstáculos que são postos à nossa frente. Ou no caminhar do nosso viver cristão. Jesus é aquele, e somente Ele, quem nos salva do pecado e da condenação eterna. Porque aqueles que não creem em Jesus como seu Salvador e seu Senhor, têm um destino estabelecido para a condenação eterna. Viver num lugar inóspito, sofrendo eternamente. Agora, Jesus, como Salvador da humanidade, como o remidor de nossos pecados, foi na cruz do Calvário, onde Ele foi crucificado, que Ele nos deu a oportunidade de viver eternamente com Ele. De ser tomado, um dia ser tomado e levado aos céus para viver eternamente com Ele. Mas o passaporte para isso é o reconhecimento deste sacrifício de cruz que Jesus realizou para purificar os nossos pecados. E, portanto, aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 ao 4, está a dizer
que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, que Jesus é o criador de todas as coisas, que Jesus é o resplendor da glória, que Jesus é a expressão exata do ser divino, que Jesus é o sustentador da vida na terra. Tudo que está aí funcionando, tudo que está contido no universo, e vamos trazer mais de uma forma reducionista ao planeta Terra, só funciona porque é Jesus que sustenta. É Ele o purificador dos nossos pecados. E terminando, o autor da carta aos Hebreus disse: Ele é superior a tudo. Jesus é superior a tudo. Jesus é o sacerdote perfeito para a humanidade, superior a toda a criação. Não existe outro ser, ou outro lugar, ou outra crença, ou uma ideologia que possa suplantar a autoridade e o poder de Jesus. A solução para a tua vida está em Jesus e só nele. Não adianta você ficar andando para um ponto ou outro, para um caminho ou outro, para um raciocínio ou outro. Não, a solução da tua vida está em Jesus. E este momento é hora de você realizar essa decisão, a mais sábia decisão da sua vida. Entregar a sua vida a Jesus Cristo. E aí você vai ser transformado. Você vai ser restaurado. E aí você vai viver uma vida não só de flores. Tereis ainda aflições, mas você estará mais forte com Jesus para enfrentar todas as adversidades. Jesus é a solução para a tua vida. Esta foi uma frase dita por um servo de Deus que me aproximou de Jesus. Jesus é a solução para a tua vida. E quando ele me disse isso, meu coração ardeu em chamas e de paixão, que se transformou num amor a esse Jesus. É hora de você também experimentar esta situação. Experimentar este refrigério do corpo, da alma e do espírito. O sermão de hoje tem como tema todas as vezes, lembrai. Vou repetir como sempre tenho feito. Todas as vezes, lembrai. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 ao 7, vamos agora desenvolver o tema deste sermão. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou repetir esse versículo 3 aqui da carta aos Efésios, capítulo 1, porque muitas vezes isso passa despercebido por nós, porque nós ficamos pensando no dia a dia, nos problemas do dia a dia, nas preocupações do dia a dia, e esquecemos disto aqui, que é uma realidade dia a dia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com
toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu. Jesus nos escolheu, Jesus te escolheu. Escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes de toda a criação, ele já te escolheu. Ele já te conhecia, antes das coisas criadas. Antes de você ser criado. Para quê? Para sermos santos, dedicados e consagrados a Deus. Irrepreensíveis perante o Senhor. Na base, na essência, na prática do amor. E com isso ele nos predestinou para ele. E para a adoção de filhos, para sermos filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça. Favor imerecido. Favor que nós não merecemos. Que ele, Jesus, segundo a sua vontade, nos concedeu gratuitamente no amado Jesus. No qual, ou seja, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Será que nós precisamos de mais alguma coisa? Desse Deus maravilhoso? Primeiro, nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos. Ele nos escolheu, nos elegeu. Antes da fundação do mundo, ele conhece toda a nossa vida. E ele só quer uma coisa, nós sejamos santos, dedicados e consagrados a ele. Que tenham uma vida piedosa cristã. Na base do amor. E onde tem amor não tem ódio. E assim ele nos predestinou para ele. Salvação. Para ser filho de Deus. Filha de Deus. Através de Jesus. E isto para que nós venhamos a louvar e adorar segundo a graça do Senhor. Porque foi por Jesus que ele nos concedeu redenção, salvação. Através do seu sangue, derramado na cruz. A remissão dos pecados, perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A graça, por favor, merecida de tempos de vida eterna. E aqui eu retorno ao tema do nosso sermão. Todas as vezes, lembrai da bondade de Deus para com você. E hoje Jesus está a se apresentar a você, exatamente nesta misericórdia, nesta bondade, nesta sua vontade, de que você decida entregar a sua vida a Ele, para a sua salvação, para a remissão de seus pecados, salvação e vida eterna. Gratidão a Deus todas as vezes. Gratidão a Deus todas as vezes. É isso que nós temos que fazer. Sabe? E esta gratidão, ela está muito bem representada, muito bem tipificada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 ao 26, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós.
fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, presta atenção, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu vou repetir aqui as duas últimas frases, que há uma repetição de duas palavras que compõem o tema do nosso sermão. Quando ele diz: fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todas as vezes, lembrai que o Senhor se entregou na cruz, derramou seu sangue, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os meus e os teus pecados, para conceder a mim salvação e a você também a salvação, para conceder a mim vida eterna e vida eterna a você. Não venhamos a nos lembrar disso por ocasião somente da ceia do Senhor, que é uma liturgia, uma ordenança de Deus. Não há dúvidas. Mas todas as vezes, lembrai deste sacrifício de Cristo por você. Todas as vezes, lembrai que Cristo te abençoa nas regiões celestiais. Como diz aqui na carta aos Efésios, toda sorte de bênção. Como já falei, você respira, teu coração tem uns batimentos harmoniosos, equilibrados. Você fala, você ouve, você vê, você tem saúde, por causa do Senhor que sustenta tudo isso. E aqueles que temporariamente estão impedidos desta condição de ver, de ouvir, de falar, ou que está com alguma enfermidade, nós declaramos no nome de Jesus que você seja curado ou curada neste momento, porque o nosso Deus é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Todas as vezes, lembrai. A gratidão é uma das mais nobres virtudes de um ser humano, pois a manifestação da gratidão anuncia então o reconhecimento de alguma atitude de outrem em nosso favor para uma vida melhor. Jesus nos concedeu uma graça salvadora diante de uma dívida impagável diante de Deus. Somente Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, podia pagar a nossa dívida, cuja origem era o pecado contra Deus.
Sejamos gratos ao Senhor pelo ar que respiramos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos dons, pelas mínimas provisões que necessitamos. E se você, por um breve momento, tem esta restrição de não ter essas coisas, nós declaramos no nome de Jesus que Ele vai prover. Porque Deus é um Deus provedor. É o Jeová Jireh, o Deus provedor, e Ele vai prover o que você necessita. Mas uma coisa nunca venhamos a esquecer: sejamos mais gratos a Deus pela nossa salvação em Cristo Jesus. Preste atenção. Toda a vida no universo flui e se mantém por causa da pessoa de Jesus Cristo. Já falamos sobre isso. Entrega a tua vida a Jesus, porque toda a ordem de bênçãos para a tua vida vem do Senhor. Para que você seja um filho ou uma filha de Deus, santo e irrepreensível no amor. A cruz de Cristo nos mostra que hoje, amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, enfim, até o nosso último minuto aqui na terra, sejamos gratos a Deus. E vou repetir o título do sermão, porque está no meu coração todos os instantes da minha vida. Quando eu acordo, quando eu vou tomar banho, quando eu saio para trabalhar, quando eu volto para minha casa, quando eu vou estudar, quando eu vou ministrar aula, quando vou ministrar a palavra aos irmãos. E, portanto, sejamos gratos a Deus. Todas as vezes, lembrai do nosso viver. Agradeçamos ao Senhor pela graça da salvação. O Cristo crucificado que derramou o seu sangue para a remissão de nossos pecados e para a concessão da salvação e vida eterna. Tome a decisão agora. Entregue a sua vida a Jesus. Vamos então realizar a oração final. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos pela palavra proferida no dia de hoje. Porque, pela fé, nós temos a certeza absoluta que a tua voz falou a cada ser, falou ao nosso coração sobre a tua essência de ser o herdeiro de todas as coisas, de ser o Criador, o resplendor da glória, a expressão exata da divindade, aquele que purifica os pecados, aquele que salva e aquele que é superior a tudo. A tua palavra nos disse que o Senhor nos concede toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais no Senhor. A tua palavra nos disse que Ele é o nosso Salvador, Remidor, o Senhor. A tua palavra nos diz que sem Jesus não podemos viver. Vá ao encontro, Senhor, de todos aqueles, de todas as pessoas que ouviram esta palavra e que cada um, segundo a sua vontade, de forma livre, sem constrangimento, tome a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé. Amém.
Chegamos então ao final de nosso culto racional denominado Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação, esperando que você venha a compartilhar este culto racional para as pessoas que você tem influência de amizade, que seja participante de sua família. Você é um instrumento de Deus e por isso Deus precisa de você. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor, com uma condição: se Deus permitir.